eu tenho uma palavra muito especial para transmitir ao seu coração. O texto que eu vou ler com vocês está em 3 capítulos da Bíblia. Eu vou pegar algumas partes importantes desses 3 textos, que é Atos 8, Atos 9 e Atos capítulo 10. Eu já preguei nesses 3 capítulos em perspectivas diferentes e hoje eu quero trazer uma nova perspectiva a respeito desses 3 capítulos. A gente percebe aqui que no capítulo 8 de Atos vai falar da conversão de uma pessoa que representa o continente africano. Você vai ler no versículo de número 26 que está falando do encontro que um etíope teve com o evangelista Filipe, que o levou a conhecer a Jesus. No capítulo 9, a gente tem a conversão de um asiático, do Saulo. Ele nasceu na Ásia, portanto ele é um asiático, e ele teve o seu encontro aqui com Jesus, quando o Senhor Jesus manda o seu representante Ananias ir ao encontro de Paulo, onde ele estava na cidade de Damasco, na rua chamada Direita, e ali, através da oração de Ananias, Paulo recebe o perdão de seus pecados, ele é batizado, recebe uma palavra profética do Senhor Jesus para a sua vida, e a partir daí então ele se torna um anunciador do caminho que ele perseguia. Nós acostumamos a chamar que o perseguidor passa a ser perseguido, e é isso que acontece. E no capítulo 10, nós temos a conversão de um europeu, porque você vai ler no capítulo 10, versículo 1, que morava ali em Cesareia, um homem, um centurião da corte chamada italiana, e o seu nome era Cornélio. Então esse era um homem italiano que está representando então aqui mais um continente, está representando o continente europeu. Então no capítulo 8 eu tenho um homem que representa o continente africano. No capítulo 9 eu tenho um homem que representa o continente asiático, e no capítulo 10 eu tenho um homem que representa o continente europeu. Eram os continentes conhecidos naquela época, por isso eu creio que são os continentes que estão descritos aqui em Atos 8, em Atos 9 e em Atos capítulo 10. E eu quero pensar com vocês sobre 4 pontos muito importantes aqui. O primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que esses 3 capítulos estão me ensinando que o nosso problema, o problema da humanidade, é de verdade um problema mundial. O problema de Atos 8, Atos 9 e Atos 10 mostra para mim e para você que o nosso problema é um problema mundial. O problema do africano chamava-se pecado. O problema do asiático chamava-se pecado. E o problema do europeu também chamava-se pecado. Embora viviam em continentes diferentes, embora foram criados em culturas e costumes diferentes, o problema deles era o mesmo. O problema deles não era pecados, o problema deles era pecado. Esse é o nosso problema. Nosso problema não é apenas os pecados que nós cometemos, porque muitas vezes a gente pensa que nós precisamos de Deus por causa dos pecados que nós cometemos. E algumas pessoas dizem assim, não, eu não preciso tanto de Deus porque eu não cometo os pecados que os outros cometem. Então eles precisam de Deus mais do que eu. Essa é uma visão errada de entender a palavra pecado ou pecadores. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe que você precisa de um Salvador, não é porque você comete pecados. Você precisa de um Salvador porque você é um pecador. Não são apenas as obras que você pratica, é a sua essência. A sua natureza é uma natureza doentia. Você já nasceu com a semente do pecado dentro de você. Se eu, Edson Teixeira, a partir de hoje até o último dia da minha vida, não praticasse mais nenhum pecado, isso não me faria menos pecador do que qualquer pessoa. Porque eu não sou pecador por causa dos pecados que eu cometo. Eu sou pecador porque essa é a minha natureza. Por isso eu preciso de um Salvador.
Por isso eu preciso de que alguém pudesse, sem mancha, imaculado, o Cordeiro Santo de Deus pudesse morrer no meu lugar. Por isso diz a Bíblia que é aquele que não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa condição. Ele morreu em caráter de substituição. Esse é o problema do mundo. O problema do africano chama-se pecado. O problema do asiático chama-se pecado. O problema do europeu chama-se pecado. Não apenas pecados, mas é a sua natureza. Mesmo que você seja uma pessoa religiosa como Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Então eu vejo aqui em Atos 8, 9 e 10 que o problema do mundo é um problema mundial. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que eu vejo em Atos 8, Atos 9 e Atos 10 que a fome também no coração do ser humano é uma fome mundial. Você percebe em Atos 8 que a fome do africano é uma fome de Deus. Você percebe em Atos 9 que a fome do asiático também é uma fome de Deus. E você percebe em Atos 10 que a fome do europeu também é uma fome de Deus. Só que cada um deles tem formas diferentes de tentar saciar a mesma fome. A ausência de Deus, o vazio existencial, como diz a psicologia moderna, e como diz também o livro do Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe um vazio do tamanho de Deus no coração do homem, não importa em que nação ele tenha nascido, em que cultura ele tenha sido criado, há uma fome de Deus. Você vai ler em Atos 8, versículo de número 27, que o eunuco tinha viajado da Etiópia para Jerusalém, e o texto diz que ele tinha ido para adorar. Esse é um camarada que está com fome de Deus. E além de ter feito uma viagem, que são milhares de quilômetros, uma vez eu estava na Etiópia, na capital Addis Abeba, e eu fui pesquisar mais ou menos a distância que esse homem viajou. São milhares de quilômetros, em uma época que não tinha aviões, que não tinham carros, que não tinham trens, mas os meios de locomoção eram animais de cargas. Ou uma carroça, conforme diz o versículo 30 e 31, era isso que ele estava usando para fazer uma viagem de um continente para o outro, da Ásia para a África, uma viagem muito longa. Mas ele fez essa viagem porque ele queria fazer o quê? Ele queria adorar. Ele queria adorar a Deus. E ele foi para Jerusalém e ele adorou a Deus. E você vai ler no versículo de número 29 e 30, que ele está lendo, e ele compra, naquela época, a gente não tinha Bíblias como nós temos hoje, eram pergaminhos, eram rolos de livros, o rolo do profeta Isaías. Você vai ler em Lucas capítulo 4, versículo 17 e 18, foi dado a Jesus o rolo do livro do profeta Isaías, eram coisas muito caras, e esse camarada compra o rolo do livro do profeta Isaías, que é o maior livro do Antigo Testamento, 66 capítulos. E ele está lendo, e ele está aqui no capítulo 53, ele está lendo a respeito do cordeiro que foi levado mudo para o matadouro, que não abriu a sua boca, e ele está pensando, meu Deus, quem é? O profeta está falando dele mesmo, o profeta está falando de alguém que vai vir e vai morrer em caráter de substituição dos pecadores. Quem é esse que vai levar as nossas dores, que pelas suas pisaduras nós somos sarados? Quem é esse? Olha a fome desse camarada. E aí o Espírito de Deus traz o seu representante chamado Filipe e diz, se aproxima dessa carruagem, ele corre, escuta que o camarada está lendo Isaías e ele faz a pergunta, você entende o que é que você está lendo? E a resposta desse etíope é a resposta do mundo para nós. A resposta desse etíope é, como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Esse é o meu papel, esse é o seu papel, esse é o nosso papel como igreja de Jesus, no meio de uma sociedade que tem um problema mundial e que tem uma fome mundial. Eles estão buscando Deus de formas diferentes, por isso que eu não critico mais hindus,
da sua forma de adorar, ou um muçulmano na sua forma de adorar, ou um animista na sua forma de adorar. Eles estão com fome de Deus, e nós temos a verdade. E eles estão buscando essa verdade, fazem viagens longas como esse etíope, gastam dinheiro como esse etíope, para comprar o maior rolo do Antigo Testamento, para ler o profeta, e ainda está voltando com um coração vazio. Apesar de viajar, apesar de adorar, apesar de ler, ainda o seu coração está vazio. Porque a fome não é a religião que pode satisfazer. Essa fome que o homem tem não é a religião judaica, a religião cristã, não é o templo, não é apenas o livro. É uma pessoa que pode satisfazer essa fome. Não são as coisas e nem o sistema religioso, a organização, que pode preencher esse vazio. Muito pelo contrário, essas coisas aumentam ainda mais o vazio no coração do homem. A gente vê em Atos capítulo 9, que esse asiático também tem uma fome. E a sua fome ele tenta satisfazer de forma diferente. O etíope vai para adorar. O Saulo, ele vê a igreja como uma seita. E ele diz, eu preciso perseguir. Ele diz isso em Filipenses capítulo 3, versículo 6, que de acordo com a lei, como fariseu, eu era zeloso da lei a ponto de perseguir a igreja. Então Paulo tinha uma fome tão grande por Deus, que quando aparece um grupo de pessoas dizendo Jesus é Deus, ele diz, eu preciso acabar com essa seita. Eu preciso acabar com esse pessoal, porque só existe um Deus, é Jeová. Não pode existir um outro Deus. Então, no zelo que Paulo tinha por Deus, na sua fome, ele matava cristãos, porque ele não entendia a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Ele não compreendia o mistério que mais à frente no futuro, no capítulo 3, 16 de Timóteo, ele vai dizer que grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, aquele que foi justificado em espírito, foi pregado entre os homens, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, recebido na glória. Depois ele vai explicar para nós a respeito da encarnação de Deus em Cristo Jesus, mas até então ele não compreendia e por isso ele perseguia, ele era uma espécie de um terrorista, ele tinha que matar em nome de Deus. Mas era um meio que ele encontrava de tentar satisfazer a fome que ele tinha no coração dele. E em Atos capítulo 10 você vai ver que o Cornélio tinha uma outra forma de tentar saciar a sua fome. Ele orava, ele jejuava, ele dava esmolas, ele era um homem piedoso, ele fazia tudo isso porque ele sabia que ele precisava de Deus. Mas você vai ler em Atos 8 que o etíope não era salvo. Você vai ler em Atos 9 que o asiático não era salvo. E você vai ler em Atos 10 que o europeu também não era salvo. E aí entra a terceira lição que eu quero pensar com vocês. Se o problema é mundial, se a fome é mundial, a gente percebe em Atos 8, 9 e 10 que a solução também ela é mundial. A solução para o etíope foi uma pessoa. Diz o texto que Filipe lhe falou a respeito de Jesus. E ele vendo a água disse, aqui está a água que me impede de ser batizado. Filipe disse, é simples, se você crê nisso que eu falei, que Jesus morreu por você e ressuscitou para a sua justificação, morreu em caráter de substituição e ressuscitou para você ser justificado diante de Deus. Se você crê nisso, que Ele é o Filho de Deus. E ele disse, eu creio. E ele foi batizado e voltou para a sua terra cheio de júbilo. Em Atos capítulo 9, o Paulo, ele tinha encontrado Jesus no caminho de Damasco. Ficou cego, mas isso não fez ele ser salvo. Deus teve que mandar o seu representante, Ananias, para chegar lá, conversar com Saulo, para ele invocar a graça de Deus, para ele receber o perdão dos seus pecados, para ele ser batizado, para ele se aprumar sobre os seus pés, receber a profecia, para começar então a desenvolver o seu ministério evangelístico entre os povos gentílicos. Interessante isso. A solução para o asiático foi Jesus de Nazaré entrar dentro dele e se tornar o Senhor da vida dele. E qual foi a solução para o europeu? Jesus. Por isso que eu não prego outra coisa. Eu não prego filosofia, eu não tenho uma mensagem de filosofia para o mundo, porque eu sei
que o que vai resolver o problema do homem no mundo não é a filosofia, não é a psicologia, não é a psicanálise, não são os estudiosos do comportamento, que embora eles possam amenizar a dor das pessoas, mas eles não podem penetrar no cerne da existência da pessoa. Só alguém que criou essa pessoa, que conhece essa pessoa, é que pode penetrar, e essa pessoa se chama Jesus. A solução para o africano, Jesus. A solução para o asiático, Jesus. A solução para o europeu, Jesus. É isso que a gente prega. A gente não prega uma religião. A gente prega sobre uma pessoa. A gente prega sobre Jesus de Nazaré. E a quarta lição que eu tenho aqui para pensar com vocês aqui no capítulo 8, 9 e 10. Primeiro, o problema é mundial. Segundo, a fome também é mundial. Terceiro, a solução é mundial, por isso Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essas criaturas têm um vazio existencial. Quando elas recebem Jesus, diz em João 1,12, ela recebe o poder de ser transformada em filho de Deus. Ela pode chamar Deus de Pai. Deus não é apenas o Criador e ela a criatura. Agora, Deus é o Pai, ela é o Filho, a filha. Ela nasceu de novo na família de Deus. Ela pode chamar Deus de Pai. Ela pode se aproximar e dizer: Pai nosso que estás nos céus. É uma coisa extraordinária isso. Não apenas Senhor e eu servo, não apenas oleiro e eu barro, não apenas Criador e eu criatura, mas sim, Ele é o Pai e eu sou filho. Eu tenho a sua natureza em mim agora. Eu posso chamá-lo de Abba Pai, de Papai, do meu Pai. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E a quarta lição que eu aprendo em Atos 8, 9 e 10 é que a ordem também é uma ordem mundial. Você vai ler em Atos 8, versículo 26, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai. E o texto diz, ele levantou-se e foi. Você vai ver em Atos 9, versículo 10, que o Senhor Jesus apareceu a Ananias e disse: levanta-te e vai. E o texto diz que Ananias levantou-se e foi. E você vai ver em Atos 10, a partir do versículo de número 19 ao versículo de número 21, e depois confirmando o versículo 23, que o Espírito Santo disse a Pedro: levanta-te e acompanha eles, vai com eles. E o texto fala que Pedro, levantando-se, foi. Por que o etíope foi salvo? Porque o Filipe obedeceu a ordem. Por que o asiático alcançou a graça de Deus? Porque o Ananias obedeceu a ordem. Por que o europeu alcançou a graça de Deus? Porque o Pedro obedeceu a ordem. Nos 3 capítulos eu tenho uma ordem. E a ordem é levantar e ir. E eu venho aqui para desafiar você. Nunca diga não para o chamado de Deus para a sua vida. Diga sempre sim. Porque se você disser não para o chamado de Deus para a sua vida, você vai fazer mal para você. Não estou dizendo que você vai se perder e vai para o inferno. Mas você vai deixar de ser um instrumento nas mãos de Deus e de poder ter o privilégio de levar vidas a conhecer a Jesus, a confessar Jesus como Senhor. Esse é um privilégio que Deus deu a nós. Deus abençoe muito a sua vida. Deus prospere a sua vida. No final desse programa, eu te abençoo, em nome de Jesus, e desafio você a orar por essa nação. Ore pela nação do Nepal. O Nepal precisa muito de Jesus. E quem sabe você possa dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. O Nepal precisa da palavra de Deus. As nações precisam de ouvir o Evangelho. E se você disser para Deus: Senhor, eu estou aqui, se levantar e for, com certeza, assim como o etíope foi mudado, assim como o asiático foi mudado, e assim como o europeu foi mudado, pessoas de todas as nações da terra também serão transformadas pelo poder do Evangelho. O Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.